lá, meus amigos, boa tarde para você que está chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando aqui nessa tarde com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que está chegando comigo, eu peço por gentileza para você já chegar deixando seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, trazendo vídeos 3 vezes ao dia, te atualizando sobre as últimas informações do futebol brasileiro, beleza? O mercado da bola tá pegando fogo, vou falar nesse vídeo sobre Gabriel Peck, Evander e também Adrielson, o que há de verdade, o que há de mentira sobre a negociação com esses 3 atletas, tá bom? Mas antes, né, de qualquer situação, peço para você deixar o seu comentário é muito importante, faz com que o YouTube entenda que você tá gostando aqui do nosso conteúdo, né? Eu tô até preparando aqui, ó, eu acabei de ligar o notebook para poder ler aqui as mensagens aí de vocês, como a gente sempre fala, a gente sempre vai ler as mensagens, no vídeo da manhã a gente vai ler no vídeo da tarde, no vídeo da tarde a gente vai ler no vídeo da noite, as mensagens que vocês deixam pra gente aqui, então por isso que é importante aí a sua participação aqui no nosso canal, tá? Vamos ler aqui os vídeos, as mensagens antes das informações propriamente ditas? Então vamos lá, ó. O Jussivaldo botou aqui, Jonas, o seu trabalho é show, abraço pra você. O Manuel dos Anjos, estamos junto. O Julival Silva, abraço pra você, irmão, um abraço. O Frederico Magnavita, espero em Deus que chegue jogador para somar e não estacionar a qualidade do time. Você tem credibilidade. Obrigado, irmão. Tamo junto. O Tricolor com muito orgulho. Bom dia, Jonas. Tenho muita dificuldade em entender quais são os critérios utilizados pela diretoria do Bahia. Eles acharam que 20 milhões para exercer direito de compra do Oscar Estupinhan era muito dinheiro. O atleta foi massacrado pelo Rogério Ceni. Cara, eu fui um dos poucos, tá, gente, que nessa época aí eu critiquei pra caramba a saída do Oscar Estupinhan, que ele é um atacante que o Bahia precisava à época, né? E quanto tempo que ficou ali o Bahia sem ter um atacante de ofício depois da saída do Oscar? Não era que o Oscar era um espetáculo de atacante, mas que o Bahia precisava de um atacante, né? E tava ali, o atacante, tá? O Antônio Santana, abraço, ele botou, bom dia, Jonas, o City só quer bolacha quebrada, por isso que essa temporada foi pro ralo. Roberto Gaspri, bom dia, Jonas, o City está fazendo curso de tiro no Bahia, mira e não acerta ninguém. E o Magno Cerqueira botou, Jonas, os investimentos o Rogério falou na coletiva, só serão feitos em garotos do projeto Grupo City. Cara, vamos lá, rapaziada, vamos começar sobre o Gabriel Peck, né? Desses 3 nomes, 2 jogadores realmente foram procurados aí pelo Bahia e um deles sequer foi procurado. Por quê? Porque a defesa nesse momento não é uma prioridade para o tricolor baiano, tá? A não ser que apareça uma oportunidade de mercado muito grande. Eu vou explicar o porquê que essas 3 negociações, né, aliás, duas negociações e uma especulação, elas não tiveram êxito, não andaram, né? Primeiro do Gabriel Peck. O Gabriel Peck é um jogador que o Los Angeles Galaxy ele só quer negociar por no mínimo 10 milhões de dólares, né? Quase mais de 50 milhões de reais. O Bahia não vai fazer esse movimento, tá? Não vai fazer esse movimento e existem outras equipes dispostas a negociar e pagar esse valor. Então o Bahia não vai fazer um movimento de 10 milhões de dólares, esquece. O Bahia não vai entrar em leilão, tá? Parece que o Cruzeiro também tem interesse em contar com esse jogador, então o Bahia não vai fazer leilão para esse atleta, então esquece o Gabriel Peck, tá bom? Não, nesse momento, com esses valores, não vai vingar. A não ser que o Cruzeiro não cubra esse valor, né, não pague esse valor, desista do negócio, entendeu? Fora isso, é muito improvável que o Bahia pague 10 milhões de dólares para contar aí com o Gabriel Peck. E aí, se o Bahia não quer contar com o Gabriel Peck, que é 10 milhões de dólares, o que faz a gente acreditar que vai pagar 13, 14 no Evander? A situação do Evander, ela foi a seguinte, está repercutindo até nos jornais lá dos Estados Unidos, né, lá de Cincinnati. O Bahia procurou realmente o atleta, o Bahia precisa de um jogador como o Evander, né? O Bahia precisa de um jogador com essas características. Muitos falam que o Evander é lento, cara, o Evander é um falso lento, o Evander é um autêntico 10, né? Ele se assemelha muito, não tô falando de qualidade, tá, gente? Não tô falando que ele é igual, pior, melhor. Tô falando que as características se assemelham muito ao Garro, né? Ao Arrascaeta, que é um jogador que teoricamente não vai te dar muita intensidade, mas é um jogador que vai te dar um passe aí de qualidade, uma finalização de fora da área aí de qualidade, um último passe de qualidade. Eu acho que entre o Gabriel Peck e o Evander, eu acho que o Evander ele seria uma contratação que chegaria no Bahia para ser titular. O Gabriel Peck, para mim, não sei, tá? Mas o Evander, para mim, ele chegaria para ser titular, porque é um baita jogador. Conheço o Evander desde muito cedo, desde quando ele estava na base lá do Vasco da Gama, é diferenciado, tem uma característica diferenciada. Não é à toa que está fazendo um grande sucesso lá na MLS. Aí muitas pessoas falam assim, mas fazer sucesso lá na MLS é fato, né? Fazer sucesso lá é mole, né? Lá o futebol é assim, assado, cara. Mas tem quantos clubes lá? Tem quantos jogadores? Quantos atletas que passaram por vários clubes aí da Europa? E o Evander, dentre eles, é o cara que está fazendo sucesso. Né? O nível ele pode ser mais baixo, mas é mais baixo para todo mundo. Porque justamente porque ele é diferenciado, ele é um bom jogador e é jovem, né? Ele é um bom jogador. Então, ontem nós conversamos com o representante do atleta,
que foi muito sincero com a gente, falou, Jonas, não fomos procurados, né? Ninguém do Bahia nos procurou, mas a gente está sabendo, né? A procura lá no Cincinnati, né? A procura lá no Cincinnati para saber mais sobre o nosso atleta, mas com a gente, propriamente dito, não houve nenhuma procura, não houve nenhuma sondagem. Evidentemente, algumas pessoas acham que na negociação você precisa primeiro ir no jogador para depois você ir no clube. Depende muito, né? Depende muito. Uns acham que é melhor ir você no jogador para saber o que ele quer, o que ele acha, se ele vai querer e depois tu vai negociar no clube. Uns acham, como eu, né, que primeiro você precisa negociar com o clube para você saber se tem condições de arcar, né, com aquele valor. Que não adianta tu chegar no jogador, desenrolar com ele, conversar com ele, e tu vai no clube e o clube fala assim, ó, eu quero 13, 14 milhões de dólares, como tá falando aí o Cincinnati. Aí o Bahia, pô, não vou pagar. Então pra que tu foi negociar aí com o jogador? Perdeu tempo, né? Então eu acho que o ideal é você fazer como o Bahia fez mesmo, ir no clube, sondar, pesquisar valor, e depois falar assim, opa, esse valor a gente consegue arcar. Ô Evander, a gente está querendo fazer uma proposta ao Cincinnati para te trazer para o futebol brasileiro. O que você acha? Tu tá disposto a vir? O que você acha? Esse aqui é o nosso projeto? Eu acho que tem que ser dessa forma que o Bahia fez, tá? Então, o representante do jogador deixou muito claro que não houve nenhum tipo de contato direto ao atleta, mas que tomou conhecimento de que houve contato com o Cincinnati, estão confirmando aí a nossa informação, e portais lá dos Estados Unidos, todos eles também confirmando a nossa informação que nós trouxemos com exclusividade. Muitos falaram que não tinha nada de Evander, que era mentira, né? E aí quando a gente é aquele cachorro, como é que fala o nome? Tem um termo que fala, né? Que quando vem de fora é tudo mais lindo, né? A gente traz aqui, é tudo mentira, mas aí começaram a pipocar lá nos Estados Unidos, né? Nos jornais lá de Cincinnati, agora é verdade, agora tem, né? Inacreditável. Mas, então o Gabriel Peck, o Bahia não vai pagar 10 milhões de dólares, não vai entrar em leilão pelo jogador. O Evander é um jogador extremamente valorizado lá na Major League Soccer, tá? Extremamente valorizado, um dos mais valorizados da competição, tá? Junto com o Martinho Ida. Então, pro Bahia trazer o Evander, vai ter que gastar um dinheiro relevante, que eu tenho certeza absoluta que o Bahia não está disposto a pagar nesse momento, tá bom? E falando sobre o Adrielson, ex-jogador do Botafogo, já fiz um vídeo aqui falando que eu não sou fã desse jogador, não acho ele esse zagueiro todo. Eu acho que ele começou a ter notoriedade naquele ano mágico do Botafogo, né? Foi um ano mágico lá no Botafogo, onde muita gente apareceu, o Júnior Santos, mas dali só mesmo que é diferenciado, na minha concepção, o Almada e o Luiz Henrique. Eu acho que o restante foi junto na onda ali daquele Botafogo que conquistou o brasileiro também, a Libertadores, né? Mas, segundo apurei, segundo informações, não estou desmentindo nenhum companheiro, eu estou fazendo justamente o que eles fazem comigo, né? Usando as mesmas palavras, não estou desmentindo nenhuma outra informação, mas segundo eu apurei, né, o Bahia sequer tem interesse no Adrielson. Sequer procurou o Adrielson, sequer tem interesse aí no Adrielson, porque a zaga nesse momento não é uma prioridade máxima. E o Bahia só vai fazer um movimento para contratar um zagueiro se for uma grande oportunidade de mercado. O Adrielson é uma oportunidade de mercado, tendo em vista que você vai ver o valor dele está entre 2 e 3 milhões de euros. É um valor relativamente baixo, né? Mas se você for ver o salário dele, 2 milhões e meio, o Bahia não vai pagar 2 milhões e meio. Né? Então o São Paulo já tem interesse em contar com esse jogador, já tem conversas, inclusive avançadas. O Fluminense já tem conversas também, não tão avançadas quanto o São Paulo, mas tem conversas com o Adrielson. E o Bahia sequer começou a negociar, sequer tem uma proposta, sequer tem interesse nesse zagueiro ex-Botafogo. Tá bom, meus amigos? A grande questão é que o Rogério Ceni pediu 3 a 4 reforços, informação nossa aqui da Gol TV para essa janela de transferência. E o Cadu Santoro vai ter que fazer das tripas coração, né? Falando aquele termo, para poder ajustar esses pedidos com os valores disponíveis para fazer o negócio. A gente não sabe efetivamente quais são os números que o Bahia tem para poder gastar aí nessa janela, mas o que a gente sabe que são valores bem abaixo daquilo que a gente imagina quando se fala de Grupo City. Né? O Bahia não tem, meus amigos, dinheirama para poder gastar nessa janela, então vai ter que fazer uma janela criativa. Né? Vai ter que fazer uma janela criativa. Eu não sei se o Cadu vai conseguir de 3 a 4 reforços, mas se conseguir 4 reforços, são jogadores de oportunidade de mercado. Do mesmo jeito que veio o Kiko Oliveira, do mesmo jeito que veio outros jogadores aí. Né? Se tiver com os valores que a gente imagina que o Bahia tem nessa janela, no máximo para contratar um jogador bom e outro mais ou menos. Né? Então, assim, não crie muitas expectativas de grandes nomes. Vai ser no mesmo modus operandi, vai ser oportunidade de mercado, vai ser jogadores jovens e talvez até mesmo desconhecidos, né, do cenário nacional. O Grupo City não está nem aí para a pressão que tange a contratações, né, não está nem aí, segundo me passaram. Cara, isso não impacta nada, isso não gera impacto interno, a pressão aí do torcedor, uma pena que deveria, né?
porque daqui a pouco o time cai pra Série B igual foi o Girona, e aí a vaca já foi pro brejo, né? E o Bahia não é Girona, tá? Bahia não é Girona. Mas a expectativa é essa, meus amigos, de que cheguem reforços de 3 a 4 pedidos pelo Rogério Ceni, mas verba, bufunfa, dinheiro mesmo no bolso para contratar um bom reforço, só tem ali valores para contratar um cara, na casa dos 10, 8, 10, 11 milhões de euros. Então vamos supor aqui, vamos botar bem alto, né? Vamos botar bem alto que o Bahia tenha 15 milhões de euros para gastar nessa janela, 15 milhões de euros. Que eu acho que é bem alto, tá? Pelo que eu estou imaginando. Com 15 milhões de euros você consegue contratar 5, 10, 15, 3 jogadores de 5 milhões de euros. E 5 milhões de euros você não vai contratar nenhum protagonista, né? Então assim, eu acho que deve gastar entre 8 milhões, 9 milhões de euros num jogador bom, que chegue para ser titular, e o que sobrar você vai dando ali em jogadores que chegam para poder compor elenco, oportunidade de mercado. Porque se você quiser trazer 4 jogadores bons com 5 milhões de euros, não vai. E além disso, nem é 4, são 3, né? 3 vezes 5, 15. Então, assim, a gente vai esperar esse mercado ele desenrolar. Repito, não tem uma verba estratosférica para negociar. O Grupo City não tem verba infinita. Tá? A galera acha que, mas lá no Manchester City, lá no Girona, cara, são gestões completamente paralelas e distintas. São distintas e paralelas, por melhor dizendo. Não necessariamente o dinheiro que é gasto no Grupo City vai ser gasto aqui, no Girona não, são projetos, são desenvolvimentos futebolísticos e planejamentos completamente diferentes, então você pode ter certeza que o que é gasto lá não tem nada a ver com o que pode ser gasto aqui, porque a carteira, vamos dizer assim, é outra, a carteira é completamente diferente. Tá? Então, recapitulando, Gabriel Peck, Bahia não vai pagar 10 milhões de dólares, não vai entrar em leilão pelo jogador. Evander, confirmado, foi procurado o Bahia procurou o Cincinnati, mas os valores são irrealistas, tá? Falei com o representante do atleta, falei com uma pessoa ligada ao Bahia de que o valor está muito irrealista. E o Adrielson, não existe nada ligando o Adrielson ao tricolor baiano, muito pelo contrário, ele está muito próximo de ser jogador do São Paulo ou do Fluminense, tá bom? Deixa o seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado, ativa o sininho aí, deixa o like, comenta aqui no vídeo da noite, eu chego aqui pra ler suas mensagens, trazer mais informações, é muito bom ter vocês aqui, aqui a gente não inventa informação, aqui a gente traz a realidade dos fatos, a gente pega telefone, a gente liga, a gente não fica sentado com a bunda na cadeira, esperando alguém postar alguma informação pra desmentir, ou confirmar, ou fazer um react, aqui a gente busca, aqui a gente vai atrás da informação, é por isso que muitas das vezes a gente erra também, porque a gente vai atrás da informação, né? Porque é muito fácil você sentar e fazer um vídeo com a informação do outro. Se acertar, você fez o conteúdo. Se errar, quem errou foi ele, tá? Assim é mole pra caramba fazer conteúdo, né, meus amigos? Deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estamos, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!